E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Kaique, a gente vai ter aula de geofísica agora. E a gente está vindo uma parte mais humana da geofísica. Se você não viu as últimas aulas, eu sugiro fortemente que você assista, mas tudo bem se você não assistiu também. Qualquer dúvida, você pode me chamar nos espaços de tempo que a gente vai ter depois dessa aula. Então, tranquilinho, fique tranquilo para tirar a dúvida de qualquer parte do ano, assim. Então, bom, geofísica, a gente está vendo coisa humana aqui, que é tudo isso. Bom, agora a matéria vai convergir um pouco com a outra frente que vocês têm. Isso é bem normal nessa época tal. Mas, bom, a minha matéria vai tratar mais dos aspectos físicos da parte de pessoas. Então, contabilização de números, etc, etc, etc. Vocês vão ver melhor aqui. Então, vamos começar a nossa aula de hoje com uma aula bem importante, a aula de conceitos. Então, vai ser aquela aula que vocês vocês podem pausar bastante, aí vocês escrevem, vê se vocês conseguiram entender aquilo certinho, para depois a gente tirar as dúvidas, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro, urbanismo e problemas urbanos. Então, a primeira parte da aula de hoje a gente vai ver sobre urbanismo. Então, bom, o que é isso? Então, é basicamente todo o saber e a técnica que vai organizar cidades. Como assim? Conjuntos de seres humanos, de pessoas. Isso é uma questão que está cada vez mais em pauta, porque a gente vê que é uma tendência, as pessoas estão indo para cidades. Isso aí altera com os anos tal, mas as cidades elas só crescem. Então, bom, o urbanista, o arquiteto e ur, o urbanista vai pensar em como construir, mas principalmente como organizar, como dar acesso, fazer com que carros convivam com metrôs, com ônibus, etc. Como que vai fazer com que essa cidade funcione, beleza? Então, passando. Crescimento urbano vai ser a expansão física de uma cidade. A cidade sempre vai começar por um ponto e ela vai começando a construir o seu entorno, etc., até ela crescer. Nessa aula eu vou dar bastante exemplo de São Paulo, porque basicamente é o que mais cai nas provas que vocês fazem, mais, que é o Unesp, Unicamp e a USP. Mas se você vai prestar alguma prova fora do estado, no sul, etc., vale muito a pena você ver as provas dos anos passados, todas as provas, eu falo isso, né, mas enfim, para você ver se tem alguma questão específica disso, dessa parte. E se tiver, daí me chama que a gente faz junto e tal. Então, bom, vai ser o quanto a cidade ela vai crescer. Urbanização é quando o país, para ele ser considerado urbano, basicamente a população da cidade vai ter que ser maior que a população do campo. E o Brasil ele entrou nessa classificação a partir da década de 1930. Então, nessa época, se vocês forem ver nas suas aulas de história, eu acho que vocês ainda não viram essa parte, mas quando vocês verem, vocês vão ver o que aconteceu o quê? O Brasil ele começou a investir muito em indústria e ela focava principalmente nas praias, que eram onde estão as principais cidades. Isso tem impactos até hoje, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Quando você mais coloca indústria, ferrovias, etc, 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 você chama as pessoas que estão no campo para compor uma força de trabalho nas cidades. Então, com mais pessoas entrando para conseguir empregos, etc, e buscando uma com, melhor condição de vida, isso que rola. Deixa eu ver meu tempo. Beleza. Tá tranquilo. Tomei muito café agora, são 8 da noite, então tô meio doidinho. Enfim, gente, vamos lá. E a gente começa com classificações de cidade. Então a metrópole ela vai ser uma cidade com elevado desenvolvimento urbano. Ela se organiza em torno de si uma centralidade responsável por estabelecer uma rede composta por cidades e a ela dependentes, compondo uma densa rede urbana, onde se concentram as principais atividades, empregos e capitais de uma determinada região. Então, o peso de uma metrópole vai depender de onde ela está. Bauru pode ser pensada como uma, porque assim, Bauru é a maior cidade, tanto em número de pessoas quanto em tamanho, então ela está concentrando muitos serviços. Então, pessoas aí de Havaí, Macatuba, etc, etc, vêm para cá para fazer algum tipo de serviço, e às vezes às vezes elas nem moram aqui, elas vão e voltam. A gente vai ver isso melhor na aula que vem. Mas basicamente o que acontece? Bauru tem um papel central aqui na região e nas cidades no entorno, por ela controlar melhor as coisas.
Tem um dado, principalmente agora com o Covid, que tem muita gente de cidades do entorno vindo para cá, pro hospital, porque tem um maior número e tal. Então, bom, é realmente isso, é uma rede que acontece. Então, imagina uma rede com várias pessoas, etc., indo e vindo, etc., só que uma ali compõe um papel maior. E aí esse peso pode ser uma região, como aqui é o caso, mas também pode ser no mundo inteiro, como é o caso de São Paulo, que é uma das principais metrópoles do mundo. Passando, região metropolitana. Vai ser o espaço que essa metrópole ela vai abranger. Então, a metrópole basicamente é essa cidade central que está ali compondo essa rede. A região vai ser toda essa rede que a gente pode pensar. Beleza? E aí, o fenômeno, esse é o nome que se dá a essas coisas, mas o fenômeno, que é de quando as cidades começam a se misturar, você não sabe muito bem onde começa e onde termina uma, é chamado de conurbação. Isso é muito importante, porque isso cai muito em provas, principalmente em textos. Então, já tem que ver quando fala de uma área conurbada, você já tem que ter em mente o que é isso, que é basicamente a junção de cidades, etc., que você não vê ali onde acaba e onde que termina a outra. É muito difícil isso. Então vamos ver. Esse é o nosso mapa, nosso país, Brasil, etc. Que dá muita dor de cabeça pra gente, mas enfim, né? Então aqui está destacado o estado de São Paulo. Como eu falei, nessa aula a gente vai ver muita coisa específica dessa parte que é onde a gente está. Então basicamente esse é o nosso estado de São Paulo. Ele tem todas essas regiões aqui administrativas. Bauru tá aqui no centro, a capital tá tipo por aqui, assim. Tá. Aqui. Então, basicamente, tem muita coisa. Não precisa decorar os nomes, etc. Eu só coloquei essa coisa para vocês verem. Então, o governo do estado, ele vai ele vai ordenar toda essa massa desse estado, que é o governador. Os prefeitos, eles vão ter um comando no executivo nas cidades. Então, prefeito, cidade, governador, estado. Então, aí no caso das faculdades Unesp, Unicamp e USP, quem manda é o governador, quem manda, em tese. Mas, assim, quem repassa verbas, etc., quem é responsável por isso é ele. Quem manda é a gente, o povo. Enfim, todo o poder emana do povo. Então, bora lá, gente. Então, essa é a cidade de São Paulo. Se você nunca foi para São Paulo, saiba que lá a gente separa por regiões. Eu falo a gente porque eu sou de lá. Então, a gente tem a região norte, sul, a oeste e a leste. Então, essa famosa ZL que falam lá, etc, etc. Só que é muito importante a gente já pensar nisso. Qual que é a diferença das periferias e do centro? Se a gente for ver, o centro é muito menor do que as outras áreas. Por quê? No centro é onde tem toda uma história, etc. É onde começou a cidade, então, desde então, sempre houve uma elite ali. E aí conforme foi passando o tempo, a cidade ela foi crescendo, houve uma expansão dela. E aí, a periferia é onde estão as principais pessoas que não estão em condições favoráveis. Por quê? Porque basicamente não tem acesso ao centro, porque o centro é muito caro, o centro ele é cool, ele tem hype, etc. Então elas não conseguem ter acesso a isso. Isso vem se alterando nos últimos anos, porque conforme vai passando o tempo, a região de foco, a região nobre, ela muda. Em Bauru, isso também aconteceu, então a região mais nobre antes era ali, região da Brizola, perto do Nações, aqui, etc., foi subindo para Getúlio, e hoje são os condomínios que são um pouco mais fora da cidade. É comum isso, conforme vai passando os anos, vai trocando a área com mais dinheiro. Mas enfim, ainda assim, até hoje o centro tem muito, muito, muito dinheiro. E aqui a gente tem a região metropolitana. Então todas essas cidades, não é o estado inteiro aqui, tá, gente? Eu sei que a forma lembra um pouco, mas enfim, é bem menor. Todas elas interagem diretamente com São Paulo. Então, seja com pessoas que moram, sei lá, em Cotia e trabalham em São Paulo e vai e vem todos os dias. Seja porque presta serviço para alguma empresa, seja porque tem pessoas que moram lá, que conhecem amigos e família, etc. Enfim, existem 36 partes metropolitanas que são oficiais no nosso país. A Grande São Paulo ela é a maior, com 20 milhões de habitantes. Deixa eu só ver o nosso tempo. Beleza.
Então, basicamente, em uma metrópole, como eu falei, ela pode ser de vários jeitos. Então, tem a metrópole regional, que é tipo Bauru, nacional, que são cidades ali que tem um grande peso para o país. Então, aí, BH, São Paulo, Rio, Curitiba também, nesse certo ponto. E global, como São Paulo e Rio, que faz um peso no mundo. É muito esquisito pensar assim, nossa, mas por que isso acontece? Basicamente, quanto mais gente tem, mais emprego tem. Quanto mais emprego, mais dinheiro tem. Quanto mais dinheiro, mais é propício você investir algum dinheiro. Então, quanto mais dinheiro se tem, mais dinheiro se investe. E isso são várias coisas que se dão, acho que vocês vão ver muito melhor na parte de geopolítica. Então, eu não vou ficar me estendendo muito, mas, de novo, se ficar com dúvidas, eu posso falar. Mega cidade vai ser a concentração urbana superior a 10 milhões de pessoas dentro da cidade. E elas já estão crescendo muito, muito rápido. Por quê? Quanto mais gente tem, sempre tem uma família, um amigo, etc. ali, que vai vir junto para tentar a vida, etc. São pessoas que estão tendo filhos. Então, na aula passada, a gente viu bastante essa questão de curva, de crescimento, etc., de filhos, etc. Só que assim, quanto mais gente tem, mais filhos você vai ter. Então, a cidade ela sempre vai estar crescendo. Megalópole. Finalmente chegamos ao conceito mais chave dessa aula. A megalópole vai ser a junção de duas metrópoles. Então, basicamente esse é o conceito certinho, mas a gente tem que entender o peso que isso tem. Essa foto é de um satélite à noite do nosso país, então a gente consegue ver certinho São Paulo aqui e Rio. São Paulo a gente já consegue ver uma conurbação intensa, porque olha só, a gente não consegue ver exatamente onde que termina, onde que acaba, será que é aqui que começa, é aqui. Na verdade é aqui que a gente consegue ver o maior foco dessas luzes, então, que são dos postes e de carros, etc, das casas e tal. Mas vai juntando assim com outros pontos maiores. Então aqui tem Campinas, tem as cidades do entorno. E aqui tem uma rodovia que está conectando a uma outra parte, que é o Rio. O Rio é uma outra cidade muito importante, tanto do ponto de vista econômico, etc. Porque também tem um papel muito grande. Nessa área aqui concentra muito dinheiro e muitas pessoas. Então, o país inteiro não depende, assim, porque é muito esquisito você colocar 100% a causa nisso, mas assim, tem um papel muito importante no cenário econômico e social do país. Beleza. Então vamos lá ver certinho. Então vai ser a conurbação de uma área super urbanizada. Opa, o que tá acontecendo? Beleza, foi. E aí vai ser uma articulação de metrópoles. Então, basicamente, pode haver mais de duas cidades em jogo. A gente vai ver algumas outras partes do mundo que isso ocorre. Mas vai concentrar muito exatamente isso. Pessoas e serviços. Serviços aí vão ser empregos, vão ser dinheiro, etc. É uma ligação econômica, social e cultural de complexidade muito responsável por constituir uma densa rede urbana. Então, sempre quando a gente pensar em cidades, em serviços, em dinheiro, nessa parte da aula, a gente sempre tem que pensar em rede. Por quê? Nenhuma cidade, principalmente nos dias atuais, vai existir só ela. Então, ela sempre vai estar em contato muito intenso com outras partes do mundo e principalmente as suas vizinhas. Aqui tem mais fotos que eu coloquei para vocês darem uma olhada. Então aqui a gente vê certinho o nosso país e a gente vê que é uma concentração muito grande, principalmente nas praias. Por que isso ocorre? Desde a história quando a gente vê a nossa história, a gente começou pelas nossas praias, a gente foi descoberto. Essa palavra é muito ruim, mas enfim. É assim que caem algumas perguntas. Mas bom, basicamente o nosso processo de desenvolvimento, a nossa história, ela é oficialmente contada a partir desse momento da chegada dos portugueses e tal. É muito complicado porque a gente tem uma história de antes disso, porque já haviam pessoas aqui, os índios, é sempre muito importante falar disso, eu sempre vou bater nessa tecla, porque eles já estavam aqui, então foi uma conquista, na verdade, né? Que os portugueses fizeram, porque eles tinham mais tecnologia, etc.
Isso também pode haver várias questões, porque, enfim, a gente tinha os maias, os aztecas, etc., que tanto na América do Sul. Mas, bom, enfim, isso é uma outra parte. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula só disso. Vocês conseguem desenvolver isso na aula de história. Mas, bom, para vestibular, o que a gente tem que ter em mente? O Brasil começou pelas praias. E nas praias, então, até hoje, a gente concentra a maioria dos grandes centros urbanos. O Brasil tem uma grande dificuldade, porque ele é um país muito grande, de conseguir espalhar as pessoas que habitam ele. Então, ele vai considerar muitas pessoas, principalmente aqui. Então, se a gente for ver, São Paulo é realmente a parte com mais luzes, é a parte com mais gente, assim. Aqui é outra foto que é muito legal, assim, que dá pra ver ainda melhor as partes das praias, etc. Então aqui a gente consegue ver Santos certinho, a gente consegue ver o rio que separa o estado de São Paulo. E, enfim, a gente consegue ver o escuro que é aqui, por exemplo, a Amazônia. A gente tem alguns focos de cidades, mas né, não tá realmente em uma rede. E aqui a gente consegue ver certinho as redes, as estradas, etc. Então isso é muito legal. Então, basicamente, nessa parte Rio, São Paulo, a gente tem 0,5% do território, mas concentra 23% das pessoas. É quase um quarto das pessoas do país inteiro em 0,5% da extensão. Então, assim, a gente já vê que é muita gente e não é um espaço super grande. E aí, as principais cidades que acontecem isso, nos Estados Unidos, a gente tem a ocorrência de 3 megalópolis. A gente tem a Bonnie's Wash, que basicamente é Boston, Nova York, Washington, toda essa parte aqui, que vai juntar essa parte. A gente tem Detroit e Chicago na parte norte, e São Francisco e Los Angeles, que vai ser toda essa parte oeste. Nessa parte que a gente tem o Vale do Silício, as principais companhias de tecnologia, então Apple, o Facebook, etc., estão aqui nessa parte. A gente vai ver muito mais a fundo, depois que acabar essa parte mais humana, a gente vai ver país por país os principais que caem, né? Não dá pra falar de todos os países do mundo, mas enfim. E outra que cai bastante é do Japão. O Japão tem 4, mas basicamente é só saber que tem. Principalmente porque o Japão é um país muito pequeno, com muitas pessoas. A gente já até viu isso nas aula passada ou na de antes. Mas enfim, tem muita gente para pouco espaço. E a maioria do Japão é um terreno que não vai conseguir ter muitas pessoas. E o Japão também, a gente vai ver muito melhor na próxima aula. O meu tempo está acabando aqui, eu não vou ficar correndo muito com a aula, porque não é essa a ideia. Então pausa essa aula, foi muita coisa, eu sei. E, bom, eu já vou começar por esse conceito que vai ser o próximo da próxima aula, que basicamente é em cidades, em países, etc. E é um tema que está caindo muito hoje. As pessoas elas mudam de país, mudam de cidade. Então, migrar vai ser a entrada e saída de pessoas de uma região. Então, pode ser cidade, estado, pode ser país. Emigrar, quando você emigra, você sai. Quando você imigra, você está entrando. Sim, é os dois processos. Então, basicamente, vamos supor que tem 2 pessoas. Uma delas sai. Para essa pessoa emigrou. Mas essa pessoa que está saindo, ela vai entrar em um local. Então, ela imigrou para essas outras pessoas. É um pouco difícil. Na próxima aula, a gente vai ver muito mais a fundo. Então, bom, eu vou ficar por aqui hoje. Na próxima aula, eu continuo. Deu um pouquinho aí a medo, mas enfim. A gente se vê melhor se ficou algumas dúvidas, tanto dessa aula quanto das aulas passadas. Todos esses slides já estão no nosso Drive. E é isso, gente. Uma boa noite. Uma boa noite, não. Uma boa tarde. Ou boa noite. Vai depender de quando vocês estão vendo esse vídeo. Meu computador está muito lerdo. Mas enfim, é isso, gente. Tchau, tchau. E até a próxima.